Olá, mais uma vez, caros alunos do Ezequiel de Souza Brito. Estou aqui com vocês para mais uma videoaula, completando nosso capítulo 11, o reinado de Dom Pedro I, uma cidadania limitada. Na última videoaula assistimos um pouco sobre o processo que desencadeou logo após o início do reinado de Dom Pedro I, com algumas lutas pela independência, e hoje veremos aqui a Constituição do Império Brasileiro. Então, Dom Pedro I não convocou uma assembleia para assim elaborar uma nova Constituição depois que ele fechou a Assembleia Constituinte. Então, ele vai convocar, ele vai nomear, no caso, um Conselho de Estado, composto por 10 homens de sua confiança, para escrever uma nova Constituição em 40 dias. Então, a primeira Constituição brasileira e única do Império, porque foi a única Constituição ali do Império, no primeiro reinado, passando ali pela regência, depois no segundo reinado, ela foi outorgada em 25 de março de 1824 e definiu o governo como uma monarquia constitucional, hereditária, e o país foi dividido em províncias cujos presidentes seriam nomeados pelo imperador. Uma monarquia outorgada, como nós temos o conceito, é uma constituição que parte da autoridade de governo. Já a Constituição promulgada é aquela que foi discutida e aprovada por uma Assembleia. Então, no caso aqui, não foi discutida e não foi aprovada numa Assembleia, foi ordem diretamente do rei, por isso que aqui é uma Constituição outorgada. E começou a ter a presidência das províncias. Lembrem vocês que ainda não existia o estado do Piauí, do Maranhão, eram sim províncias do Piauí, províncias do Maranhão, e quem governava essas províncias era o presidente nomeado pelo imperador. Então, no Império, o cargo de presidente da província era equivalente ao de governador de estado dos dias atuais. Então, a primeira Assembleia Constituinte brasileira, ela foi fechada, e o rei traz aí uma Constituição através de um conselho elegido por ele. Então, os poderes instituídos pela Constituição eram quatro. O poder executivo, que o imperador e seus ministros de Estado, sua função era administrar o país. O poder legislativo, a Câmara dos Deputados e Senador, sua função era elaborar, discutir e aprovar leis. O cargo de deputado era temporário, durava 4 anos. Já o senador era vitalício. Então, cada província elegia 3 candidatos e o imperador nomeava um deles para o cargo de senador. Terceiro, o poder judiciário, juízes e tribunais, encarregados aí da aplicação das leis e do julgamento dos infratores. Os magistrados do Supremo Tribunal eram nomeados também pelo imperador. E finalmente o quarto poder, chamado aí o poder moderador, que era exclusivo do imperador, que podia dissolver a Câmara e convocar eleições para renová-la. Poderia também nomear presidente de província, convocar as Forças Armadas, aprovar ou vetar as decisões da Câmara e do Senado. Enfim, o poder moderador permitia ao imperador colocar-se acima dos demais poderes. Então, essa era a divisão dos poderes na monarquia brasileira. Então, o Conselho de Estado era formado aí por conselheiros vitalícios, nomeados, claro, pelo rei, no caso o imperador Dom Pedro, e opinava sobre questões políticas internas e também externas do país. O voto era indireto ou também censitário. Indireto porque, primeiramente, os votantes, eles escolhiam os seus eleitores, que por sua vez escolhiam os deputados e os senadores, e censitário porque dependia de rendimentos. Então, somente para eleitor que tinha uma renda anual de no mínimo 100 mil réis eram aptos a votarem nesse processo. Então, para ser candidato a deputado, ele deveria ter uma renda aí de 400 mil réis.
e para ser senador ele tinha que ter uma renda mínima anual de R$800 mil. Então não podia ser eleitores os criados de servir, os menores de 25 anos, os libertos, ou seja, os escravos que tinham recebido carta de alforria também não poderiam se candidatar, mesmo tendo uma renda suficiente, mesmo alcançando aí, né, o critério da renda mínima. Então na Constituição não havia referência nenhuma às mulheres, elas estavam sempre excluídas dos direitos políticos pelas normas sociais vigentes até então. A religião oficial do Império continuou sendo a católica, qualquer outra religião era proibida, sendo permitido apenas seu culto doméstico, sem forma alguma exterior de templo. Então, vamos ver daqui a pouco um cronograma de como era essa organização, que diz o seguinte, vejamos como é que era esse cronograma. Temos o poder do moderador, que regula todos os outros poderes. Então, ao lado temos aí vontade de Deus, a Constituição que regia, e havia aclamação dos povos em 1824, e o poder moderador estava constituído aí do imperador, que nomeava aí os seus membros vitalícios do Conselho de Estado, como já falei anteriormente, e debaixo dele tinha as províncias, que recebiam diretamente, né, da ação do moderador a permissão para governar, o presidente a permissão para governar as províncias. Então ele nomeava os presidentes das províncias. O poder legislativo também estava subordinado a esse poder moderador, que aprovava ou não as decisões da Assembleia Geral, e tinha também a nomeação de autoridades eclesiásticas da Igreja Oficial Católica Apostólica Romana. Então tinha um padroado, o imperador também intervia nas questões religiosas. O poder moderador permitia ao imperador interferir em todos os outros poderes, desempenhando assim importante papel na vida política do Estado. Temos uma questão aqui para dialogar que diz assim: o que você pensa da proibição de determinado culto ou religião? Então você percebeu na leitura anterior que na época do Império era proibido qualquer outro culto a não ser que era permitido apenas o culto católico ou as liturgias do cristianismo voltado para o catolicismo. Assistamos um vídeo aqui que retrata um pouquinho desse período. Fique atento à explanação deste professor. Só um minuto. Prometo defender a futura Constituição, se ela for digna do Brasil e de mim mesmo. A frase, proclamada por Dom Pedro I em maio de 1823, durante a primeira Assembleia Constituinte do Brasil, já dava sinais claros do que viria pela frente. Dom Pedro I queria poder de veto e controle total sobre o Legislativo. O resultado, como era de se esperar, foram desavenças e rusgas entre o imperador e os constituintes. A disputa acabou com a vitória do mais forte. Em 12 de novembro de 1823, Dom Pedro destituiu a Constituinte e mandou o exército invadir o plenário. Muitos dos deputados foram presos e exilados. Em seguida, um projeto de Constituição foi rapidamente elaborado e em 25 de março de 1824 foi promulgada a primeira Carta Magna do Brasil. O imperador, inviolável e sagrado, não estava sujeito a responsabilidade legal alguma. Exercia o poder executivo com os ministros escolhidos por ele mesmo, nomeava os presidentes das províncias e podia até suspender a Assembleia Geral quando quisesse. Com a nova Constituição, o Brasil iria dançar conforme a música do imperador. Até porque ele tocava mesmo vários instrumentos e já havia até criado o hino da independência. É como diz o velho chavão: o povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se você acha que os próximos 500 anos do Brasil não deveriam ser iguais aos 500 que passaram, fique ligado. E que a história da primeira Constituição sirva de lição. Até a próxima. Então perceba que ele apresenta aqui justamente o autoritarismo do imperador Dom Pedro I, que comandava com o seu poder moderador todos os demais poderes. Nesse período também houve a Confederação do Equador. Então, ao dissolver a Assembleia e impor a Constituição de 1824 ao país, o governo aqui de Dom Pedro I foi alvo de protestos em várias províncias brasileiras, principalmente em Pernambuco, onde essas críticas eram
estampadas em jornais como a Sentinela da Liberdade, de Cipriano Barata, que foi um deputado, né, pela Bahia das Cortes Constituintes, e ao voltar de Portugal ele decidiu se estabelecer no Recife. Então lá ele usou a imprensa escrita para fazer oposição declarada a Dom Pedro I, e por isso ele foi preso na época. E também outro veículo de comunicação era o Tifes pernambucano, né, do carmelita Frei Joaquim do Amor Divino Caneca. Então ambos com sede na cidade de Recife. Então, pela imprensa, Frei Caneca incitava os pernambucanos a lutar contra o poder imperial, afirmando: o poder moderador de intervenção maquiavélica é a chave mestra da opressão da nação brasileira e o maior obstáculo à liberdade dos povos. Então era a fala aí de Frei Caneca. Daí mulheres pernambucanas também participavam dessa importante luta, escrevendo um documento importante e pouco conhecido, chamado aí o Manifesto das Mulheres de Goiânia, município pertencente à província de Pernambuco, no qual extraímos o seguinte trecho. Leamos. Diz o seguinte: queridas compatriotas, o imperador que soube de tal arte iludir-nos, que chegamos a adorá-lo como fundador e defensor da liberdade e independência do Brasil, traindo nossa confiança, tirou finalmente a máscara hipócrita com que se disfarçava e fez ver em toda a claridade que se nos embalava com a independência era para mais facilmente nos adormecer sobre as suas verdadeiras intenções de nos escravizar. Goiânia, 10 de fevereiro de 1824, ao patriota goianense na tipografia particular do Gabinete Patriótico de Goiânia. Então essa era a fala, né, na época, que incitava as mulheres também a participar desse movimento contra o imperador. Mais uma vez as mulheres participando aí na história do Brasil. Nesse período houve também crise econômica que atingia basicamente, somando essa problemática no Nordeste, devido à queda do preço externo do açúcar, do fumo e do algodão. Além disso, havia os altos impostos que também acarretava, né, no orçamento doméstico de todos os brasileiros, cobrados principalmente pelo governo imperial de Dom Pedro I, e ao mesmo tempo as altas constantes dos preços dos alimentos e dos aluguéis. E somando-se aí também tem o privilégio dado aos portugueses que castigavam a população pobre. Então assim, quando Dom Pedro I nomeou um presidente da província de Pernambuco que desagradou aos pernambucanos, estes romperam com o Império e no dia 2 de julho de 1824 eles proclamaram aí a Confederação do Equador, que era uma república sob o comando de Manuel Pães de Andrade. Então os rebeldes ou esses confederados, eles nutriam um forte sentimento contra os portugueses, conhecido aí como anti-lusitano, e receberam o apoio de rebeldes de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Então, além dessas províncias, eles também esperavam reunir sob um governo federativo e republicano o Piauí e o Grão-Pará para participar aí da Confederação do Equador. Contou com a participação de diversas camadas sociais, incluindo proprietários rurais do norte da província, comerciantes, homens e mulheres livres e pobres e escravizados. Temos aqui no mapa, que trata aí da Confederação do Equador de 1824, as regiões onde eles se desenrolaram nesse processo que lutou contra o poder imperial, basicamente na região nordeste do Brasil, Confederação do Equador. Esse movimento rebelde foi esmagado, claro, pela força imperial terrestre, comandada aí pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva, o Duque de Caxias, e por forças navais lideradas aí pelo almirante Cochrane, que era almirante inglês, e a supremacia ou a superioridade bélica do império e o apoio dos senhores de engenho e também dos comerciantes, assustado com a ideia de ter a liberdade de seus escravos, dos negros escravizados, vai ajudar a explicar a vitória do império sobre a Confederação
do Equador. Então, um tribunal fiel ao imperador vai condenar à morte, entre outros carmelita, o carmelita aí, Frei Caneca. Então, o liberal João Guilherme Rático e também o major Agostinho Bezerra foram condenados. Apenas condenado à forca ficou aí o Frei Caneca, que foi fuzilado, pois as autoridades não encontraram quem tivesse a coragem, né, que aceitasse o papel de seu carrasco de Frei Caneca, perdão. Assista esse vídeo que trata um pouquinho sobre a história de Frei Caneca. Pode um padre se aventurar pelo mundo da política? No Brasil do século XIX, em Pernambuco, Frei Caneca foi além da pregação religiosa e se envolveu nas lutas pela independência. Ele esteve à frente da Revolução Pernambucana e da Confederação do Equador. Frei Caneca nasceu num bairro portuário de Recife, era de uma família humilde. Seu pai era português, a mãe já era nascida no Brasil. E o pai de Joaquim Rabelo era tanoeiro. Daí veio o nome, o apelido, né, que ele ficou de Frei Caneca. Caneca vem daí. Ele conseguiu fazer seus estudos e sua formação religiosa no convento do Carmo. Era um convento muito rico em Pernambuco e que acolhia os filhos das elites, né, pernambucanas, mas também aceitava alguns alunos de origem mais modesta. Educado na tradição cristã, aos 22 anos o rapaz ordenou-se frade e adotou o nome pelo qual é conhecido até hoje, Joaquim do Amor Divino Caneca. Nessa época foi criado o Seminário de Olinda e ele conseguiu se matricular. Foi um seminário, o diretor, que era o bispo Azevedo Coutinho, pretendia nesse seminário difundir as ideias ilustradas na colônia. A mudança da corte portuguesa para o Brasil alterou profundamente as relações entre o Rio de Janeiro e as demais províncias, sobretudo do Norte e do Nordeste. Em Pernambuco, a crença de que as relações estavam desequilibradas foi motivo para uma conspiração em 1817. Os pernambucanos reclamavam da cobrança abusiva de impostos para sustentar a corte no Rio de Janeiro. Entre os descontentes, os militares eram os mais revoltados. Para sufocar a crescente insatisfação, o governador da província decretou a prisão dos conspiradores. Esse foi o estopim para a Revolução Pernambucana. Domingos José Martins, Gervásio Pires e outros intelectuais formaram um grupo para depor o governador português. Frei Caneca foi um dos responsáveis pela organização do governo provisório da recém-decretada República Pernambucana. A Revolução pregava a liberdade de imprensa e a tolerância religiosa. Os conspiradores tentaram apoio de Washington e Londres, e também das províncias vizinhas, onde conseguiram somente adesão parcial, pois grupos de fazendeiros temiam que a escravatura fosse abolida. Dividido, o movimento não teve como resistir. As tropas luso-brasileiras cercaram a província e dominaram os revolucionários. Ao todo, a República Pernambucana durou 75 dias. 3 pessoas foram executadas. Caneca foi condenado a 4 anos de prisão na Bahia. Em 1822, veio a independência do Brasil. Defensor da instalação de uma república constitucional, Caneca acreditou que Dom Pedro seria um representante dos pensamentos liberais. Mas quando o imperador convocou o exército, fechou a Assembleia Constituinte e outorgou sua própria Constituição, o Frei se rebelou. Para ele, a soberania do povo viria em primeiro lugar. As câmaras municipais de Olinda e do Recife rejeitaram a Constituição do imperador em junho de 1824. Em contrapartida, Dom Pedro nomeou um novo presidente para a província,
desconsiderando a escolha feita pelas instâncias locais. O impasse abriu caminho para uma nova revolta em Pernambuco. Frei Caneca defendia que as províncias fossem autônomas e legitimamente representadas no governo central. Sua postura esteve traduzida nos textos publicados pelo Tifes Pernambucano, jornal fundado por ele. Assim como Cipriano Barata, Caneca usava a palavra para expressar a resistência das províncias frente à postura despótica de Dom Pedro. Em 2 de julho de 1824, foi proclamada a Confederação do Equador, reunindo desde a Bahia até o Grão-Pará. A conspiração previa um projeto republicano radical e era apoiada pelas classes populares urbanas, negociantes e alguns fazendeiros. O projeto constitucional da nova república priorizava o poder legislativo e suspendia o tráfico negreiro no Porto do Recife. Por restringir a escravidão, o movimento não conseguiu criar um consenso, pois atingia em cheio os interesses rurais, como já ocorrera em 1817. As divergências acabaram por enfraquecer a confederação. Dom Pedro determinou o bloqueio do Recife por uma esquadra, ao mesmo tempo em que tropas invadiram a província por terra. Ao lado de outros revolucionários, Caneca organizou a divisão constitucional da Confederação do Equador, reunindo 3.000 homens, mulheres e crianças. O grupo empreendeu marcha em direção ao Ceará, mas recuou antes de atingir o destino. Derrotado, o movimento conspiratório se dissipou. Frei Caneca fugiu para o Ceará, onde foi preso. De lá, foi conduzido para o Recife e condenado à forca. A execução foi conturbada, pois o carrasco se recusou a enforcar um frade. Despojado das ordens religiosas, Caneca foi fuzilado em 23 de janeiro de 1825, na Fortaleza das Cinco Pontas. Sei que traçar no papel é mais fácil que na vida. Sei que o mundo jamais é a página pura e passiva. O mundo não é uma folha de papel receptiva. O mundo tem alma autônoma, é de alma inquieta e explosiva. Mas o sol me deu a ideia de um mundo claro algum dia. Por ser um dos pensadores mais atuantes de sua época, além de ardoroso defensor da autonomia e da liberdade, Frei Caneca é um dos construtores do Brasil. Muito bem, você assistiu aí a importância que teve Frei Caneca na construção social histórica aqui do nosso país. Voltando aqui para a nossa discussão e analisando o trecho do importante movimento revolucionário pernambucano, o historiador vai afirmar o seguinte, que a derrota da Confederação do Equador impôs durante alguns anos a ordem imperial centralizadora e conteve os que desejaram uma nação fundada nos princípios da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, logo após a Revolução Francesa. É significativo que, em Pernambuco, entre 1824 e 1829, apenas um jornal tenha sido criado, o Diário de Pernambuco. Somente a partir de 1826, com a volta de funcionamento da Assembleia Geral do Império, a sociedade foi retomada sua capacidade de mobilização política. Desta resultará a abdicação de Dom Pedro I em 1831. Então é a fala de um historiador acerca aí da Confederação do Equador. Então, ao longo do reinado, Dom Pedro I foi perdendo apoio popular, e o que pode explicar uma série de fatores para esse ocorrido. Então, Dom Pedro perde esse apoio e a sua popularidade. Primeiro, quando ele dissolveu a dissolução, aliás, da Constituinte, a imposição da Constituição de 1824 e o fuzilamento de Frei Caneca. Então, de vários pontos do imperador ergueram-se vozes para protestar contra a política centralizadora do imperador,
que era autoritário e também intervencionista, e de seus aliados portugueses. E o segundo fator foi a grave crise econômica financeira que atingiu o país na época. O Império foi atingido por algumas razões. Primeiro, o déficit da balança comercial ao longo dos anos 1820, quando os gastos com as importações foram superiores aos gastos com as exportações, quando houve ali a abertura dos portos às nações amigas, que foi um trato entre Brasil e Inglaterra. E a queda dos preços de alguns produtos primários brasileiros, como por exemplo algodão, couro, cacau e fumo, em razão da concorrência externa e também da retração aí da economia mundial. E terceiro, a insuficiência das rendas obtidas pelo Império por causa da taxa de apenas 15% cobrada nos produtos importados ingleses desde 1810. E o último ponto aqui foi a emissão desenfreada de moedas de cobre, ocasionando aí um aumento generalizado dos preços e também dos alimentos e dos aluguéis. Então, esses fatores fizeram com que a popularidade de Dom Pedro I fosse cada vez mais perdendo. E além dos pedidos de empréstimo aos banqueiros ingleses, em 1829, como reflexo dessa crise econômica financeira, o Banco do Brasil, que foi criado em 1808, que havia sido fundado na época que Dom João chegou ao Brasil, foi decretada a falência deste Banco do Brasil. O terceiro item foi justamente a influência do gabinete secreto, que era o grupo de amigos íntimos do imperador, todos portugueses. Entre eles se encontrava o secretário de gabinete imperial Francisco Gomes da Silva, o vulgo Chalaça, e quarto item que ajudou a destruir cada vez mais a popularidade de Dom Pedro I foi justamente a questão da Cisplatina, que em 1821 Dom João VI tinha anexado a banda oriental ao Brasil com o nome de Província Cisplatina, e em 1825 os cisplatinos, eles descendentes de índios e espanhóis em sua maioria, separaram-se do Brasil e uniram-se às Províncias Unidas do Rio da Prata, que seria aí a futura Argentina. Então esse fato provocou a Guerra da Cisplatina, na qual os cisplatinos também e os argentinos guerrearam contra o Império Brasileiro. Então nesse conflito que consumiu muitas vidas e muito dinheiro do Império, que foi derrotado, e a província Cisplatina tornou-se independente com o nome de República Oriental do Uruguai, desencadeou aí uma imagem negativa do imperador Dom Pedro I. Temos aqui uma alegoria à Constituição do Brasil de 1824 e também de Portugal de 1826. É aqui uma litografia de Domingo Antônio de Sequeira, que representa Dom Pedro como um constitucionalista, e a gente pode notar que ele é mostrado com a espada apoiada nas constituições do Brasil e de Portugal, e ao lado dele está a sua filha primogênita, Dona Maria da Glória, que com a abdicação do seu pai em 1826 tornou-se rainha de Portugal. Dom Pedro ainda perde a popularidade devido à sucessão do trono português, que com a morte de Dom João VI em 1826, Dom Pedro I vai herdar o trono português, mas logo renunciou a ele em favor da sua filha Maria da Glória. No entanto, o irmão dele, Dom Miguel, vai desfechar um golpe de estado e ocupou o trono lá em Portugal, deixando a sua sobrinha de lado, proclamando-se aí rei. E Dom Pedro I vai reagir enviando para Portugal dinheiro brasileiro a fim de ajudar os constitucionalistas na luta contra o seu próprio irmão, e diante disso o Brasil vai ter uma oposição liberal que passou a acusar Dom Pedro de estar cada vez mais interessado nos negócios lá de Portugal e não aqui do Brasil, os problemas que o Brasil enfrentava. Então esses pontos todos culminaram aí com a perca da popularidade de Dom Pedro I, e ele vai sofrer a oposição da Câmara e também da imprensa. Então as críticas mais contundentes ao imperador vai partir da Câmara dos Deputados e também da imprensa. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, as principais vozes de oposição ao imperador eram de políticos da província do Rio de Janeiro, de São Paulo e Minas Gerais, que tinham obtido riqueza e também prestígio, mas não conseguiam ocupar espaço no governo imperial.
E já na imprensa vai destacar dois importantes jornais da época, Aurora Fluminense, de Evaristo de Veiga, e também a Malagueta, de Luiz Augusto Maia, ambos da cidade do Rio de Janeiro. E aí a onda revolucionária de 1830, que derrubou o imperador absolutista Carlos X lá na França, vai repercutir entre políticos e jornalistas aqui no Brasil, que passaram a comparar Dom Pedro ao imperador francês que foi deposto. A situação vai piorar com o assassinato de um jornalista paulista, Líbero Badaró, um dos principais críticos do imperador. Então, para tentar refrear a oposição, Dom Pedro resolveu visitar algumas províncias para tentar resolver a questão da sua popularidade. Mas, infelizmente, em Minas Gerais ele foi recebido com extrema frieza e, de volta ao Rio de Janeiro, foi recepcionado pelos comerciantes portugueses, tentando ovacionar o rei, o imperador, que organizaram uma grande festa pública no centro da cidade para homenagear o imperador. Então, foi justamente nesse momento que foi suficiente para o início de brigas entre brasileiros e portugueses. Então, todos armados de paus, pedras, garrafas, e esse conflito ocorrido de 12 a 15 de março de 1831 ficou conhecido como a Noite das Garrafadas. Então, numa tentativa derradeira de tentar contornar toda a situação, Dom Pedro I compôs aí um ministério formado somente de brasileiros. A medida, no entanto, não foi suficiente para resolver os ânimos da população brasileira. Então, Dom Pedro I decide endurecer e, em 5 de abril de 1831, ele demitiu o Ministério dos Brasileiros e formou outro com elementos de seu currículo íntimo de relação. E a resistência que ele sofreu não se fez esperar. Reunidos no campo de Santana, atual Praça da República, vai populares, deputados, jornalistas, militantes, manifestantes demonstrar o seu descontentamento, exigindo aí a reintegração do ministério deposto por Dom Pedro I, que negou o pedido. Então, ao receber esta notícia, a multidão voltou-se contra o imperador aos gritos de "morra o traidor" e as armas aos cidadãos, sendo que neste momento Dom Pedro, ele isolado politicamente e sob forte pressão popular, ele vai abdicar em 7 de abril de 1831 em favor do seu filho Pedro de Alcântara, que no momento só tinha 5 anos de idade. Então, passou a ser governado por regente o Brasil. Inicia aí o período regencial, que vai ser o tema da nossa próxima videoaula. Então, veja o que duas estudiosas aí da história disseram sobre o modo como o Brasil, o povo recebeu o 7 de abril. Vejamos. No Brasil, a euforia tomou conta do ambiente, e de tal modo que a abdicação foi entendida como um marco inaugural e fundador. Muitos a considerarem uma revolução exemplar, pois fora pacífica e não levara o derramamento de sangue. Outros a chamaram de regeneração brasileira, tal seu caráter popular. Toda uma memória foi criada em torno do evento, como se ele representasse um tempo novo. A verdadeira independência, o importante é que o 7 de abril, muito mais do que o 7 de setembro, consagrou o espaço público como uma arena política. Para concluir essa nossa videoaula, assistamos esse vídeo que trata desse momento da abdicação de Dom Pedro I. A abdicação de Dom Pedro I. Anos depois, o medo de uma nova reaproximação entre Brasil e Portugal aumenta. O povo brasileiro sente-se inseguro e cresce a impopularidade do monarca. Com o assassinato do jornalista Líbero Badaró, forte oposicionista do governo, Dom Pedro é atingido em sua honestidade, pois o que mais se comentava era a respeito de sua possível relação com o criminoso, que ficara impune. No intuito de apaziguar as excitações políticas, Dom Pedro resolve ir para Minas Gerais, porém o povo mineiro o acolhe com um sentimento de revolta pelo assassinato de Líbero Badaró. Neste momento, a nobreza real e o próprio exército imperial se voltam contra o monarca, não lhe deixando outra saída a não ser abdicar do trono em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, de apenas 5 anos de idade.
A abdicação se concretiza no dia 7 de abril de 1831. Que é apenas uma animação sobre a abdicação de Dom Pedro I, e encerramos assim o nosso conteúdo do capítulo 11, a regência de Dom Pedro, o reinado, aliás, de Dom Pedro I, que tem uma cidadania limitada. Estejamos na próxima videoaula aprendendo mais um pouquinho sobre o período regencial. Fiquem todos na paz, que Deus abençoe a todos vocês.